Meus irmãos, abramos as nossas Bíblias em Tiago capítulo 5, versículo 7 a 11. De preferência, acesse, se você tiver opções aí diante de você, na NVI. Nós ouvimos na semana passada, através do reverendo Jailson, a exposição dos versículos 1 a 6, onde Tiago tratou ali sobre ímpios e as consequências deles acumularem riquezas à custa de cristãos pobres e oprimirem, perseguirem, maltratarem esses cristãos. Agora, Tiago se volta para os cristãos que foram maltratados, oprimidos, explorados, trazendo a eles uma palavra de exortação, de incentivo, e trazendo isso para nós hoje também nessa manhã. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos ilumine mais uma vez. Santíssimo Senhor, Pai amado, nós queremos nos achegar a Ti, conscientes de que temos um mediador perfeito e suficiente, que é o Teu Filho Jesus Cristo. E sabemos, Pai, que Ele é a palavra viva, Ele é a revelação plena do Senhor. Por meio dele conhecemos o Senhor, por meio dele nos relacionamos com o Senhor, pois ele é o Deus conosco. Por isso, Pai, te louvamos e exaltamos, por ter enviado e nos dado o presente maravilhoso e gracioso, que é o teu Filho Jesus Cristo, para por meio dele termos comunhão com a divindade. Por isso, Senhor, nós suplicamos que mais uma vez, por meio de Cristo, do Espírito dele, nos ilumine, nos dê entendimento da Tua palavra e, acima de tudo, nos mova, disponha o nosso coração a vivermos em consonância com aquilo que nós ouvimos. Por isso, Pai, tem misericórdia de nós, nos ilumine, nos capacite em Cristo Jesus e no Espírito dele. Amém. Tiago 5, de 1 a 7, na NVI, na versão de 2001, que foi revisada em 2011, e agora tem a nova edição em 2023, mas você tem na 23, vai ser muito diferente, ok? Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros para não serem julgados. O juiz está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar da perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou? O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Amém. Meus irmãos, nós vivemos um tempo em que esperar é visto como uma perda de tempo. Um tempo que, como diz a frase, tempo é dinheiro. E essa espera muitas vezes se torna uma afronta a esse tempo precioso que nós arrogantemente pensamos que podemos controlar. Nós achamos que temos controle sobre os nossos planos e sobre o ritmo da nossa própria vida. Ao menor sinal de uma demora, nós sentimos que o nosso dia foi perdido e arruinado. Nas filas, nós nos irritamos olhando constantemente para o relógio. No trânsito, o semáforo parece invenção do capeta, só para te provar. Até um download de alguns segundos é um teste à paciência do impaciente. No WhatsApp, nós exigimos respostas instantâneas da tecnologia e das pessoas. Vivemos imersos, irmãos, numa cultura que glorifica a velocidade e a satisfação instantânea e imediata.
A espera, irmãos, na nossa cultura foi transformada em uma aflição excruciante e uma afronta ao nosso direito de ter as coisas no nosso tempo, na nossa hora, de forma rápida e imediata. Se você vai num restaurante e você pede um lanche, você pede um jantar, você fica impaciente se ele demorou 20 minutos. O que você quer na hora. É por isso que os fast foods fazem certo sucesso, mas até eles atrasam e você fica irritado com a fila. É assim no nosso mundo. No ambiente de trabalho, as pessoas querem promoções instantâneas e recompensas imediatas, sem um longo caminho da experiência e do serviço. Especialistas têm relatado como que a geração mais nova, ela entra já num serviço, no seu primeiro serviço, exigindo ser imediatamente reconhecida e exigindo ser imediatamente gratificada com um salário comparável a um profissional experiente de anos. E como consequência, essa nova geração, ela não para mais em empregos. Irmãos aí que têm oportunidade de empregar pessoas podem atestar claramente disso, como as pessoas de fato não param em empregos. Por quê? Porque querem reconhecimento imediato sem entregar um serviço. Querem receber como se já fosse um profissional experiente, sem passar por essa jornada toda de alcançar essa experiência e sucesso no trabalho. E como resultado, irmãos, isso também se reflete nos nossos relacionamentos. Essa impaciência, por exemplo, ela se revela em nossos diálogos atropelados, mensagens escritas pela metade que geram confusão, tanto diretamente com pessoas como em grupos de WhatsApp, porque nós temos pressa para falar o que pensamos, mas temos pouca paciência para ouvir o outro atentamente. Se o casamento não vai bem nos primeiros meses, o caminho é o divórcio rápido. Até uma vez eu li uma notícia de casamento e contrato com prazo de validade, porque depois de um tempo, se não deu certo, já expirou o prazo, você não renovou e acabou o casamento. E os relacionamentos, irmãos, que exigem tempo, dedicação, cultivo, são inconvenientes, pois as pessoas querem relações rápidas, convenientes e que não exijam nada delas. E essa mesma impaciência que a gente vê em várias áreas da nossa vida, na nossa cultura, é vista também na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual. Esse imediatismo se infiltrou silenciosamente na nossa vida cristã, e nós começamos a querer que Deus atenda às nossas orações no tempo e nos termos que nós julgamos melhores. Nós determinamos a agenda de Deus, e Ele tem que fazer no nosso tempo. E nós perdemos de vista a paciência e a confiança que Deus espera dos seus filhos. A nossa ansiedade, irmãos, nos faz esquecer que Deus trabalha na eternidade, no tempo dEle. O Senhor que para quem 1000 anos é como um dia, esse é o tempo dEle, é um tempo diferente do nosso, é atemporal, é eterno, e Ele trabalha na eternidade, e nós esquecemos que muitos frutos valiosos só virão para a nossa vida e só amadurecerão no tempo determinado por Ele. Não adianta apressar, não adianta apressar, precisamos aprender a esperar. E Tiago, irmãos, nessa carta, ele é bastante prático, e ele nos desafia a viver a fé cristã de uma forma integral e de uma forma verdadeira. Esse texto aqui nos chama a vivermos com paciência e perseverança, mas não só isso, é mais do que isso, ele está nos chamando para vivermos com paciência e perseverança, tendo como grande motivação a vinda certa de Cristo, a nossa expectativa viva de que Ele vai voltar, de que Ele virá, e nós estaremos com Ele. E é por isso que o nosso tema será: encontre motivação na vinda de Cristo. Encontre motivação para perseverar com paciência na vinda de Cristo. Tiago, irmãos, acabou de tratar nos versículos 1 a 6 sobre os opressores desses crentes. Agora, nos versículos 7 a 11, ele trata sobre os crentes que são oprimidos nessa cultura, nesse mundo. E é interessante a gente observar que o início e o fim da carta formam como que uma inclusio. E
E o que seria uma inclusio? A inclusio é um termo do latim que a gente usa na hermenêutica ou na exegese, e ela se refere àquilo que está incluído, aquilo que está contido em algo ou entre algo. E no caso aqui da carta de Tiago, essa inclusio, ela está presente lá no início da carta e no fim da carta. Você deve se lembrar que no início da carta ele fala sobre perseverar com alegria nas provações. Perseverar com alegria nas provações. E ele agora, no final da carta, ele novamente menciona sobre a perseverança com alegria nas provações e sofrimentos. É isso que é o inclusio, é uma moldura, ou como alguns chamam, parênteses, que serve para enfatizar o que ele quer tratar na sua carta. Ou seja, tudo que está contido nessa inclusio significa que tem a ver com a forma como ele espera que nós perseveramos na fé, praticando a palavra, não julgando uns aos outros, usando bem a nossa língua. E Tiago então quer enfatizar isso. Há um exemplo de uma inclusio, talvez a maior aí do Novo Testamento, lá no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus, a gente observa no capítulo 1, versículo 22, que o texto menciona que Jesus receberia o nome de Emanuel, o Deus conosco. Está no capítulo 1, versículo 22. Mas lá no final de Mateus 28, 20, como é que o texto termina? Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Emanuel, Deus conosco, e a promessa dele, eu estarei com vocês. Isso é um inclusio. Ou seja, ele está enfatizando que o Evangelho mostra como é a presença desse Deus conosco. Esse Deus que desceu do céu para estar conosco, nos salvar e nos guiar e nos conduzir nesse mundo caído. Portanto, irmãos, nós vamos pensar sobre isso. Vamos encontrar motivação na vinda de Cristo. E Tiago aqui vai nos mostrar basicamente 3 coisas. E essas 3 coisas são marcadas pela mesma expressão, irmãos. Você observa que no verso 7 ele diz, irmãos, sejam pacientes. No versículo 9 ele diz, irmãos, não se queixem uns dos outros. E no versículo 10, irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplos da paciência. Então isso marca 3 assuntos interligados que Tiago trata aqui nesse texto. E aqui nos versículos 7 a 8, nós somos motivados pela vinda do Senhor a esperar com paciência, pois Ele voltará. Então a lição para nós, a ordem para nós aqui é espere com paciência, pois Ele voltará. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor, sejam como o agricultor que aguarda a terra, que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Então aqui, Tiago está nos exortando a uma espera paciente por algo que é futuro. O ponto do texto aqui, irmãos, é que o Senhor voltará e Ele trará justiça a um mundo injusto. Lembra, ele acabou de tratar sobre a injustiça que esses irmãos sofriam na mão de poderosos, na mão de dignatários, na mão de ricos. E agora ele está nos exortando a esperar pela vinda do Senhor, pois Ele trará justiça a esse mundo. Ele trará consolo ao seu povo. Ele vai trazer julgamento justo sobre os ímpios, impenitentes, e Ele trará redenção e misericórdia sobre aqueles que confiam na sua justiça e na sua graça. Só que, irmãos, nós não sabemos quando Cristo irá voltar. E é justamente por isso que nós precisamos esperar. Porque nós não sabemos o tempo. Nós não sabemos a hora. Embora muitos já rogaram a saber que dia ou que ano Cristo voltaria, o fato é que ele disse que ninguém sabia. Só o Pai. Só o Pai. Naquele período da sua encarnação. Então, irmãos, como nós não sabemos, o que nós precisamos nesse tempo agora é desenvolver paciência e uma espera confiante de que Ele irá voltar. Pense em um agricultor que trabalha em sua plantação. Esse agricultor, ele trabalha arduamente debaixo do sol, ele ara a terra,
ele aduba, ele semeia, porém, ele não tem controle sobre o tempo, ele não tem controle sobre a chuva, ele não tem controle sobre o sol. Um cafeicultor não tem controle se vai vir geada ou não, por exemplo, lá no sul de Minas, onde eu morei. E vem a geada e devasta toda a plantação, ele não sabe como é que vai ser. Para um agricultor, só resta esperar. Ele já fez o que cabia a ele, ele já fez o seu serviço, já cumpriu com a sua responsabilidade, agora lhe cabe esperar. Depois de fazer o que lhe cabia, agora ele espera que a natureza faça a sua parte. E em um mundo caído, irmãos, em uma sociedade imediatista, impaciente, nós também somos chamados a confiar e esperar no Senhor de tudo, esperar nele, na vontade dele, na hora dele, no tempo dele. Quando nós passamos por momentos de incerteza política e geopolítica, em vez de desesperarmos, a gente tem que olhar para o Senhor e aguardar e ansiar ainda mais que Ele venha por fim tudo isso. Essa deve ser a nossa atitude de espera. Em fases de crise econômicas que devastam a nossa economia, o que nós precisamos fazer? É ficar ansiosos, desesperados? Não, é esperar e ansiar ainda mais pelo Senhor. É isso que nós precisamos. Achar que a gente vai ficar lá diante da bolsa de valores, olhando aquele gráfico subir e descer, como se a gente tivesse poder de fazer ele subir ou descer. Não é assim com muitos? Nós não temos o poder. A única coisa que você pode fazer é comprar ou vender uma ação, e depois você tem que esperar. Tem as suas estratégias, eu sei, mas olhar para aquele gráfico ali dia e noite, não dormir, não vai adiantar para você. Ficar olhando as notícias o tempo todo lá de políticas no YouTube não vai resolver o problema para você. Vai te deixar mais ansioso, mais preocupado, mais irritadiço e muitas vezes descontando nos outros. Diante de desafios com a saúde, depois de que você buscou todos os meios, médicos, tratamentos, cumpriu a sua responsabilidade humana, o que te resta? É esperar. É esperar. Já foi feita a cirurgia. O que me resta agora? É esperar o corpo reagir e o Senhor abençoar. Já aplicou o remédio. Já fez a quimioterapia. O que resta? É esperar. Esperar que o Senhor abençoe. Irmãos, nós precisamos aprender a esperar em tudo na nossa vida. E essa espera, para nós cristãos, tem que ser no Senhor. Uma confiança no Senhor. Não é esperança morta, não é esperança vaga, distante, assim, olha, eu tenho esperança, assim, é a última chance, né? É a esperança do mundo. Não, a esperança do cristão é aquela esperança certa, de um metrô que ele é extremamente regular e você sabe que no tempo certo ele vai passar. Essa é a esperança que nós temos no Senhor. Então nós precisamos, como disse Tiago aqui, fortalecer o nosso coração no Senhor, contra essa ansiedade e esse desespero que muitas vezes nos assola diante de um mundo ímpio. E em vez de termos pressa, irmãos, nós precisamos confiar que Deus tem o controle do tempo nas suas mãos. Nós não temos, porque Ele trabalha na eternidade. E o que nos resta é viver com essa esperança ativa nele, que seja demonstrada através de uma vida de fé que seja prática, que seja condizente com o nosso chamado cristão. Mas depois de nos exortar, irmãos, a esperarmos com paciência, pois Cristo voltará. Agora no versículo 9, Tiago introduz um outro assunto e nos ensina a evitarmos a murmuração, pois Ele julgará. Veja o verso 9, irmãos, novamente ele começa com irmãos, não se queixem uns dos outros, para não serem julgados. O juiz está às portas. A advertência aqui, irmãos, traz uma ideia de murmuração, de alguém que fica cochichando e falando de outras pessoas, mas ao mesmo tempo, nesse contexto aqui, como a NVI traduz, traz a ideia de alguém que se queixa, como se estivesse diante de um tribunal, trazendo uma queixa contra alguém, que cometeu uma falta contra ela, um erro contra ela. E Tiago aqui diz e adverte para não
murmurarmos, não queixarmos uns dos outros, não julgarmos uns aos outros, como ele já falou na sua carta. E ele nos chama então a essa vigilância em nosso trato uns com os outros, nesse contexto de dificuldades, de tribulação, irmãos. Pensa só numa equipe de montanhistas. Normalmente os montanhistas, quando estão em equipe, eles se amarram uns nos outros. Aí eles estão escalando uma montanha, bem íngreme, difícil. Aí um membro começa a reclamar dos passos do outro. Você está muito rápido, ou você está muito lento. Ah, você foi para um lugar difícil, poderia ter ido para um lugar mais fácil. Qual benefício isso vai trazer para aqueles montanhistas? Essa murmuração, essa queixa, essa reclamação de um para com o outro ali. Da mesma forma, irmãos, a nossa murmuração na igreja atrapalha o nosso crescimento, atrapalha a nossa jornada, a nossa escalada em direção à glória do Senhor. Nós precisamos andar juntos, incentivarmos uns aos outros, em vez de criticarmos e julgarmos uns aos outros. É interessante que no livro O Hobbit, quando Bilbo Bolseiro rouba a taça do tesouro do dragão Smaug, Smaug fica enfurecido, e ele sai ali da montanha e caça os pôneis dos anões que eles deixaram ali embaixo da montanha. E os anões ficam lá escondidos, naquela montanha solitária, amedrontados, com o Smaug. E eles então se viram nessa situação desesperadora, de pressão, de sofrerem, de terem medo, como muitas vezes a gente passa na vida. Então, essa situação de pressão, de medo, os levam a criticar o Bilbo. E lá no livro está precisamente dessa forma. Então, como é da natureza das pessoas que estão completamente perplexas, elas começam a resmungar contra o Hobbit, culpando-o pelo que a princípio os agradou, tanto por ter trazido a taça e despertado a ira de Smaug tão cedo. Aí o Hobbit diz o seguinte: que mais vocês esperavam que um ladrão fizesse? Perguntou Bilbo com raiva. Não fui contratado para matar dragões, isso é o trabalho de um guerreiro, mas para roubar tesouros. Fiz o melhor que pude. Vocês esperavam que eu voltasse trotando com todo o tesouro de Trói nas costas? Se há alguma reclamação a ser feita, acho que eu deveria ter direito a dizer algo. Vocês deveriam ter trazido 500 ladrões e não um, e tenho certeza de que isso reflete um grande crédito para o seu avô, mas não podem fingir que jamais deixaram clara para mim a vasta extensão da sua riqueza. Eu precisaria de centenas de anos para trazer tudo para cima, mesmo se eu fosse 500 vezes maior e Smaug fosse manso como um coelho. O que acontece aqui nesse episódio, irmãos? Nessa parte, nesse trecho? É que diante da pressão, muitas vezes a gente começa a se queixar uns com os outros, reclamar, achar culpado. Por que a gente está passando por isso? Por que a gente está passando por isso na economia? Ah, porque fulano não votou. Está vendo aqueles irmãos ali? Eles não votaram no candidato que eu queria. Se tivesse votado nesse candidato aqui, a situação estava diferente. Esse irmão, assim como a gente brinca num grupo de pastores, esse irmão que nem transferiu o título para poder votar, aí prejudicou o candidato. A gente começa a achar culpados, irmãos. A gente começa a acusar uns aos outros. Em momentos de tensão, nós temos essa tendência de buscarmos um bode expiatório para as frustrações da nossa vida. E essas dificuldades na nossa jornada, e essa incerteza sobre o futuro, geram em nós esse clima de intolerância, de murmuração, e coloca em risco a nossa união fraternal na igreja. E isso acontece, não só no Hobbit, acontece aqui na igreja, quando nós começamos a nos acusar uns aos outros. Então, irmãos, nesses momentos de tensão, de estresse, como aqueles irmãos ali de Tiago passavam, como nós passamos também, essa crítica e rispidez afloram na nossa vida. As dificuldades muitas vezes nos levam a criticar e julgar uns aos outros. Um pai de família
que está passando por algumas dificuldades lá no trabalho, teve um dia difícil, o patrão chamou a atenção dele, teve problemas com um colega, às vezes ele chega em casa cuspindo fogo, chutando o cachorro. Aí o filho chega, a filha chega, a esposa chega, e já começa a dar respostas atravessadas, como se as pessoas tivessem culpa. Isso é comum na nossa vida. Às vezes as pessoas com problemas de saúde, muitas vezes elas ficam autocentradas, fechadas em si mesmas, ficam irritadiças com os outros, começam a descontar em todo mundo, começam a achar culpados. Eu estou assim porque vocês me fazem trabalhar demais, eu tenho que sustentar vocês, e é por isso que eu estou estressado, estou ficando doente. Essas crianças aqui não me dão paz, eu tenho que criar esse tanto de filho, não tenho um tempo para descansar, para dormir, é por isso que eu estou assim. E a gente começa a acusar uns aos outros. Porque quando nós estamos sob estresse, irmãos, a nossa tolerância diminui, e nós começamos a ficar ranzinzas, resmungões. Isso acontece em muitas áreas da nossa vida. E o que nós precisamos fazer, então? Precisamos tratar os outros com graça, debaixo dos olhos do grande juiz. Cristo está às portas, diz Tiago. A ideia é, está próximo à vinda dele. Ele chega, ele entra a qualquer momento na sua história, nesse mundo. Então não julgue, não se queixe uns dos outros. Saiba que ele está vendo, você está debaixo dos olhos dele. Então não se queixem uns dos outros. E em vez de se queixar ou murmurar, nós devemos nos aconselhar uns aos outros, nos ajudar uns aos outros, nos apoiar em face das provações. A economia está difícil, em vez de encontrar culpado de quem votou ou não votou em algum candidato, ajude o irmão, ou peça ajuda se você está precisando. Essa é a atitude que nós esperamos de um cristão verdadeiro. Quando você sentir vontade de reclamar de uma pessoa, em vez de reclamar, ore por ela. Você se sente ofendido, você tem uma queixa contra alguém diante do tribunal de Deus, em vez de acusar, ore, interceda por ela. Faça isso, que o resultado será diferente. Peça discernimento a Deus, sabedoria de Deus para enfrentar as provações, dificuldades, lutas, sofrimentos que você tem passado nesse mundo caído. É isso que você precisa fazer. Porque somente o verdadeiro rei e juiz vai endireitar as coisas na sua vida. É Ele que vai fazer isso. Não vai ser a sua queixa, não vai ser a sua impaciência, não vai ser a sua ansiedade, vai ser esperar. Esperar de maneira confiante, sabendo que Ele vai cumprir a sua palavra, porque Ele é fiel a tudo aquilo que Ele promete. Mas em terceiro lugar, irmãos, no versículo 10 e 11, nós também somos motivados a perseverarmos no sofrimento, pois Ele consolará. Ele consolará. Tiago novamente começa, versículo 10, irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência, diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou? O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Aqui Tiago nos exorta a tomarmos os profetas, e especialmente aqui a Jó, como exemplos dessa perseverança em momentos difíceis, em momentos de tensão, em momentos de pressão. Eles perseveraram, não porque esperavam resultados imediatos, que Deus fosse resolver o problema ali e agora. Não, eles perseveraram porque confiaram na bondade de Deus, mesmo em meio às dificuldades, mesmo também em meio a muitas queixas deles e reclamações. Jó reclamou. Jó, em certo momento, parecia que ele achava que era mais justo do que Deus. Mas uma coisa eles não fizeram, mesmo às vezes se queixando e se ressentindo diante do Senhor, eles não abandonaram a fé. E não deixaram de expor isso diante do próprio Senhor. Irmãos, com você eu creio que seja assim.
Quando alguém vem falar com você e reclamar de você, por mais chato que isso seja, você recebe de uma maneira mais fácil. Mas quando você fica sabendo que alguém foi se queixar e murmurar de você com outras pessoas, com outros irmãos, você fica ofendido, não fica? Eu acho que isso é uma comparação válida para o Senhor. Os profetas, esses homens de Deus, eles se queixavam diante do Senhor. Para o Senhor e diante do Senhor. E isso preservava a fé deles no Senhor. Mas quando a gente se queixa uns para os outros, se queixa do Senhor para os outros, e não falamos, não levamos isso diante do Senhor, isso é um sinal de uma fé fraca ou de uma falta de fé verdadeira. Nós precisamos levar as nossas dificuldades e queixas diante do Senhor, confiando que Ele vai responder no tempo dEle. Jó, especialmente, irmãos, ele passou por sofrimentos extremos, muitas dificuldades, acusações de amigos, falta de apoio, mas ele se manteve fiel ao Senhor até o fim. E clamava e às vezes até exigia do Senhor que o Senhor viesse e respondesse a ele, julgasse a sua causa. E é por isso que ele é elogiado, porque ele, embora tenha os seus pecados, tenha as suas dificuldades, ele perseverou nessa confiança no Senhor. Atletas de resistência, irmãos, são exemplos para nós, né, porque eles perseveram em meio a dores e sofrimento para alcançar um objetivo. Cada quilômetro corrido, cada dor sentida é suportada porque ele pensa que tem um alvo. Ele tem um alvo diante de si para alcançar, para chegar, tem a linha de chegada. Temos vários exemplos de atletas que fizeram isso. Gabriele Anderson, Derek, o outro corredor bem famoso, já citei em outros momentos na igreja, são exemplos de pessoas que mesmo em meio à dor, o sofrimento excruciante do corpo, eles tinham como alvo chegar lá, e eles perseveraram em meio à dor, para chegar até o fim. E os profetas e apóstolos, irmãos, são exemplos para nós. Nós precisamos olhar para a vida deles como que pregando a palavra de Deus, sendo insultados, perseguidos, mortos, perseveraram até o fim, foram até o fim da jornada. E esses homens de Deus devem te inspirar e te animar como exemplos que Deus mesmo nos deu. Então, em meio a dores emocionais, dores físicas, enfermidades, dores espirituais da sua alma, nós precisamos olhar para Cristo. Olhe para Cristo. Ele é o exemplo perfeito de alguém que, sendo santo, perfeito, sofreu em nosso lugar nesse mundo, e o autor aos Hebreus diz que ele perseverou e está sentado à direita do trono do Pai. E o autor aos Hebreus também diz que nós temos um sumo sacerdote que se compadece da nossa fraqueza, que ele é sensível à nossa dor, que ele sabe o que nós passamos, porque ele foi provado e tentado em todas as coisas à nossa semelhança, e ele venceu. Foi sem pecado. Como homem, ele venceu até o fim, sem pecado. Então nós precisamos olhar para ele e lembrar dessa promessa de que ele está conosco todos os dias até a consumação do tempo. Lembra de Mateus, da inclusio de Mateus? Emanuel, Deus conosco. E no final, eu estou com vocês todos os dias, ou até a consumação dos dias. Confie nessa compaixão, nessa misericórdia. É o que Tiago está nos dizendo aqui. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Não é por causa do seu desempenho que Ele te recompensa, é por causa da sua compaixão, é por causa da sua misericórdia. Não é porque você foi um cristão perfeito nesse mundo que Ele te recompensa, não, é por causa da compaixão, da misericórdia dEle. É por isso que você tem que olhar para Ele. Você tropeçou? Você pecou? Você quebrou, inclusive aquilo que o texto aqui está dizendo, para você não fazer, que é queixar-se, julgar o seu irmão? Confie nele, se arrependa, busque a Ele. Ele tem compaixão da sua alma, Ele tem graça para dar a você. Portanto, irmãos, nós aprendemos aqui que a vinda de Cristo, saber e ter a convicção dessa vinda dEle, é a motivação da nossa vida. Deve ser a grande motivação para perseverarmos. Portanto, espere com paciência, pois Ele voltará. Evite a murmuração, pois Ele julgará.
Persevere no sofrimento, pois Ele consolará você. No livro O Progresso do Peregrino, de Ambânia, ou no Brasil mais conhecido como somente O Peregrino, junto com a fé, a perseverança tem um tema central ali nesse livro. Ela está presente em diversos momentos da narrativa do peregrino cristão. E o cristão ali é esse exemplo de perseverança diante de obstáculos, diante de perigos, diante de tentações. Desde o início, irmãos, ele é desencorajado por familiares e vizinhos, como obstinado e flexível. Ele enfrenta o atoleiro do desânimo, a colina da dificuldade, o vale da sombra da morte e outros perigos na sua jornada. Ele é tentado pelo Senhor sabedoria mundana a buscar um caminho mais rápido, mais fácil, que a moralidade. Mesmo quando desencorajado, cristão ali, ele encontra forças para continuar, lembrando-se do seu objetivo, do seu grande alvo e confiando nas promessas divinas. E a história de cristãos, irmãos, também destaca a importância da perseverança na fé no Senhor, em olhar para o Senhor. Ele é constantemente testado em suas crenças, como na feira da vaidade, em seu encontro com Apolion. Apesar dessas dificuldades, ele se agarra à fé, recusando-se a negar o seu Senhor ou abandonar o seu caminho. E essa perseverança na fé é recompensada no final, quando ele finalmente alcança a cidade celestial e está com seu Senhor. Mas também a gente vê no livro outros personagens que também exemplificam essa perseverança. Por exemplo, Fiel se junta a cristão e enfrenta as mesmas dificuldades, com coragem e determinação. Esperançoso, outro personagem, inspirado pelo exemplo de cristão e de Fiel, se torna um companheiro de jornada e demonstra grande resiliência diante das dificuldades. A persistência deles, irmãos, em seguir o caminho diante da morte, diante do sofrimento, reforça essa importância da perseverança na fé para alcançar a vida eterna. Somente aquele que perseverar até o fim será salvo. É o que Jesus disse, é o que está na Bíblia. Então a perseverança, irmãos, é fundamental, é uma qualidade fundamental para nós cristãos, e nós precisamos perseverar nela. E só vamos perseverar se não tirarmos os olhos do Senhor. Precisamos colocar os nossos olhos no Senhor. Estar com Cristo, irmãos, é a grande motivação para um cristão. É saber que Ele está conosco e que Ele promete que quando Ele voltar estaremos plenamente, completamente, corpo e alma com Ele. Deve ser a nossa motivação. Então espere pacientemente em Cristo. Isso é importante por quê? Porque reflete a sua confiança no tempo perfeito dele, porque Ele é o Senhor da história, reflete a nossa confiança em seu retorno triunfante, porque Ele é o Senhor de tudo, também fortalece a nossa fé enquanto esperamos com paciência, olhando para Ele. Então, a paciência, esperar com paciência, irmãos, é extremamente importante na nossa vida cristã. Mas concluindo, o que nós precisamos fazer diante de tudo isso? Como que nós podemos desenvolver perseverança e paciência diante das exortações desse texto, irmãos? Primeiro, encoraje seus irmãos no Senhor. Encoraje seus irmãos no Senhor. Em vez de se queixar, de reclamar, de murmurar, seja paciente e ajude seu irmão. Ajude seu irmão. Cultive um espírito de amor, de perdão nos relacionamentos na igreja e na família, na sociedade. Se você não cultivar isso, você não vai conseguir viver com ninguém. Não vai conseguir viver na igreja, não vai conseguir viver na sociedade, não vai conseguir viver em família. Ninguém consegue viver se não houver amor, não houver perdão. Onde há queixas, murmurações o tempo todo, é um ambiente inabitável, inabitável. Ofereça palavras de ânimo, lembre-se de que todos nós estamos escalando a montanha juntos. Precisamos andar no mesmo ritmo, e nos ajudar uns aos outros, nos incentivar uns aos outros. Segundo, persevere na oração ao Senhor. Nos momentos difíceis da nossa vida, irmãos, nós precisamos levar nossa ansiedade e nossas queixas ao Senhor. Então fale com Ele. A oração fortalece e consola o nosso coração, porque nos aproxima de Deus. E ao nos aproximarmos dEle,
estarmos na presença dEle, nós somos consolados pelo Senhor. Peça a Ele paciência no sofrimento, peça a Ele amor pelo seu próximo, peça a Ele sabedoria para você saber julgar as coisas corretamente à sua volta. Terceiro, fixe os seus olhos na bondade do Senhor. Fixe os seus olhos na graça do Senhor. Em tempos de provações, irmãos, a última coisa que deveríamos fazer é tirar os nossos olhos do Senhor. Porque quando tudo desaba à nossa volta, a única coisa que pode nos trazer esperança é olhar para o céu aberto, no azul, no céu, é olhar para Ele, olhar para o Senhor. Confie nessa bondade dEle em meio às provações. Saiba que nenhuma das suas promessas irá caducar, Ele vai cumprir as suas promessas. Se você é filho dEle, se você confia em Cristo, você pode ter certeza de que Ele irá cumprir as suas promessas. E você precisa, então, olhar para Ele, descansar nele e, acima de tudo, contemplar a graça do Senhor para a sua vida. Por isso, irmãos, diante do que nós ouvimos, vamos ficar de pé, vamos cantar um cântico que expressa essa nossa confiança em Cristo, especialmente no fato de que, embora vivamos num mundo caído, um dia Cristo voltará vitorioso, triunfante, e Ele vai tornar realidade tudo aquilo que nós sonhamos com base nas promessas do Senhor. Cantemos de coração a Ele.